O que a mensagem do túmulo vazio provoca na tua vida? Que efeito a ressurreição de Jesus causa na maneira como você encara o seu dia a dia? Já parou para pensar nisso? Será que tem um efeito tudo isso que aconteceu com aquele túmulo vazio naquela manhã de Páscoa? Sábado passado, a gente começou uma nova série aqui na igreja que nós chamamos de Ressurreição. E essa série, ela está muito conectada com um filme do mesmo nome, um filme chamado Ressurreição, que foi lançado aqui no Brasil em 2016. Inclusive foi a nossa dica, né? Se você tem acesso a Netflix, se ainda não assistiu, se já assistiu há muito tempo, assiste de novo esse filme. Ele não é literalmente conforme a Bíblia, mas ele faz a gente pensar muito bem a respeito desse tema. A história central do filme é sobre um militar romano, chamado Clávius, um descrente, um cético, que foi designado para guardar o túmulo de Jesus. E ele tenta de várias formas achar o corpo que havia sumido, mas acaba tendo um encontro com Jesus vivo, ressuscitado. E o fato de Jesus estar vivo, ele tem um efeito direto sobre a vida dele. Quase já no final do filme, quando esse militar cético é perguntado se ele acredita de fato na ressurreição, que a ressurreição é um fato, ele responde assim: eu acredito que eu nunca mais serei o mesmo. Eu acredito que eu nunca mais serei o mesmo. Ou seja, o fato da ressurreição, na história do filme, produziu um efeito na vida daquele homem descrente, na vida daquele cético. E foi assim também com aquelas primeiras testemunhas da ressurreição. Para a gente compreender melhor o texto que nós vamos olhar, nós vamos ler hoje, deixa eu primeiro situar você, assim, historicamente, o que estava acontecendo. E nós vamos partir da ressurreição. Nosso ponto de partida é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e durante 40 dias ele se mostra vivo. Ele conversa com seus discípulos. Depois do seu sofrimento, diz a Bíblia, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Passados os 40 dias, vem o dia da ascensão. Só que antes de voltar para o Pai, antes de voltar à eternidade, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos e lhes faz uma promessa. Ele diz: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei a vocês. E a promessa era o Espírito Santo. Porque vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, que era uma região mais aberta, mais longa, e até os confins da terra. Tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Os discípulos ficaram em Jerusalém, como Jesus havia ordenado. Alguns dias depois, diz o trecho bíblico de Atos também, que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, veio um barulho forte, e labaredas de fogo começaram a sobrevoar a cabeça daqueles que estavam naquele lugar. E aí, depois de contar alguns detalhes a respeito disso, diz que Pedro se colocou a falar. Então Pedro se levantou com os 11 e em alta voz se dirigiu à multidão. E nota aqui que o Pedro, aquele cara covarde, que negou Jesus 3 vezes numa mesma noite, agora, com a capacitação do Espírito Santo, ele se torna um cara capaz de falar diante de uma multidão. Um cara capaz de se expor a ponto de dizer o que ele pensa que está acontecendo e o quanto tudo aquilo impactou
na sua vida. E olha só, no final desse trecho a Bíblia conta que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Foi gente, né? Naquele dia. Ou seja, pela ação do Espírito Santo, que capacitou, que encorajou Pedro a falar a respeito da ressurreição de Jesus, muitas pessoas foram salvas dos seus pecados pela fé no Cristo ressuscitado. Passam-se alguns dias, passa-se mais alguns dias. Pedro e João agora estão subindo ao templo e se deparam com um homem que é paralítico. Paralítico desde o seu nascimento. Esse homem já tem por volta dos seus 40 anos. Ele nunca tinha ficado em pé sozinho, esse homem. Ele pedia esmolas sempre no portão do templo. E naquele dia, ele pediu esmolas para João e Pedro. E sabe o que aconteceu? Olha só. Disse Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E o texto de Atos nos conta que Pedro ajudou aquele homem a se levantar. E ele milagrosamente ficou em pé e passou a andar. Aquele homem entrou no templo e todas as pessoas que lá estavam conheciam ele há muitos anos porque era aquele que pedia esmolas naquele lugar. Aquele milagre causou uma confusão no templo. As pessoas estavam perplexas, se perguntando o que estava acontecendo. E mais uma vez Pedro, aquele medroso que havia negado Jesus quando se sentiu intimidado por algumas pessoas, Pedro dá um passo à frente e começa a dizer publicamente o que aconteceu, começa a falar quem é Jesus, o quanto Jesus impactou a sua própria vida e que era Jesus quem havia impactado a vida daquele homem que era paralítico e agora estava andando. E no meio da confusão toda, diz a palavra assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O que aconteceu? Agarraram Pedro e João e acabaram que foram colocados na prisão naquela noite. A mensagem da ressurreição perturbou os caras que controlavam o templo e a religião. A religião era o negócio daqueles sacerdotes. E agora tudo aquilo estava ameaçado. E é a primeira vez que Pedro e João passam a noite na cadeia, numa prisão. Como a gente diz por aí, os dois daquele dia fizeram o curso de canarinho. Dito isso de maneira rápida, eu desafio você que está nos ouvindo agora, a ler ao longo da semana na sua Bíblia, pelo menos os capítulos 3 e 4 do livro de Atos. Até para você verificar se o que eu estou dizendo, o que eu estou falando para vocês agora, confere com o que realmente está na Bíblia. Por causa do tempo aqui, eu não vou ler tudo, mas eu quero mostrar para vocês, com base em Atos 4 principalmente, pelo menos duas características da mensagem que surge como efeito da ressurreição. Mensagem que é anunciada pelos primeiros discípulos lá em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, chegando também a nós aqui no Brasil do século 21. Mensagem essa que nós temos o privilégio de viver e anunciar todos os nossos dias. Essa mensagem, a primeira característica dessa mensagem é que ela é uma mensagem perturbadora para alguns e salvadora para outros. Mas é a mesma mensagem. Muita gente gosta de lhe ouvir quando você fala sobre espiritualidade de uma maneira mais genérica. Quando você fala sobre um momento de meditação, sobre o amor ao próximo, tudo isso é bonito.
E normalmente todo mundo gosta de ouvir sobre essas coisas. Mas quando o assunto chega no ponto de que Jesus não era um mestre em especial, de que Jesus não era um anjo de luz, de que Jesus não era o grande psicólogo, mas que Jesus é verdadeiro Deus, que entrou na história para nos reconciliar com Ele, e que morreu, mas ressuscitou, e isso impacta a nossa vida em todos os sentidos, essa mensagem incomoda. Ela incomoda os céticos, os que não creem, ela incomoda também aqueles que vivem da exploração da religião. Esses dois grupos, os céticos e os religiosos, foram os que se incomodaram com a mensagem de Pedro e João, a mensagem da ressurreição. Por que isso? Porque os saduceus que aparecem ali na Bíblia, eles não criam na ressurreição. Eles eram judeus, mas eles não acreditavam na ressurreição. Para eles, a vida acabava na sepultura. Para eles, não havia nada além do túmulo. Os saduceus andam por aí ainda hoje. Há muitos que pensam assim como os saduceus pensavam. Os sacerdotes e os chefes do templo, eles não conseguiam conceber a ideia de que as pessoas não iriam mais depender daquele sistema do Antigo Testamento. Eles viam a sua estabilidade de vida e a estabilidade da sua fé ameaçadas com essa mensagem da ressurreição. E é interessante, mas a mesma mensagem que é perturbadora para alguns é também salvadora para outros. A mensagem é uma só, mas os resultados são diferentes. Olha só o que acontece também nessa mesma mensagem que Pedro falou. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Tinha gente perturbada, mas muitos creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Essa expansão do Evangelho nos primeiros dias foi algo muito grande mesmo. A mensagem da ressurreição, ela é pedra de tropeço para os que se perdem, mas ela também é a pedra fundamental, a pedra angular para aqueles que creem e são salvos. Uma segunda característica dessa mensagem que surge como um efeito da ressurreição, uma segunda característica é que ela é uma mensagem verbal. Ela é falada com palavras, Pedro falou disso, mas ela sempre está acompanhada de sinais. É uma mensagem acompanhada de sinais. Os milagres de Jesus são chamados na Bíblia de sinais. Mas calma, você talvez já esteja pensando assim, tá, então precisa ter milagres acontecendo para provar que a palavra é verdadeira. É isso? Não. Não é isso que eu estou dizendo. É verdade que naquele dia aconteceu um milagre. Um paralítico foi curado. Alguém que não andava, que nunca andou na vida, passou a andar. Quando a gente pensa no milagre, o nosso foco sempre está no poder. Não é mesmo? Porque é isso que todos nós queremos sempre. O ser humano sempre busca poder. Poder sobre as outras pessoas, poder sobre as doenças, poder sobre a pandemia. Guerras acontecem na disputa por poder. Pedro e João passaram uma noite inteira no Chilindró, na cadeia, porque ameaçaram o poder dos líderes do templo. Foi por isso. Eles são chamados de manhã a prestar conta sobre a acusação que estava pesando contra eles. Aqueles líderes religiosos, os saduceus, os guardas do templo, estavam querendo saber, mas que história é essa de curar esse homem? E ainda mais aqui dentro do templo. Quem é que mandou fazer isso? Quem deixou? Com que poder vocês fizeram isso? Essa é a pergunta que está lá na Bíblia. Com que poder vocês fizeram isso? É a pergunta da mais alta autoridade judaica. Mas olha só,
a maneira como Pedro se refere ao milagre que havia acontecido. E um detalhe que faz toda a diferença, que a Bíblia faz questão de registrar. Pedro, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele disse o que está aparecendo aí na tela para vocês. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. O discurso de Pedro, que não é apenas o Pedro, mas está cheio do Espírito Santo, desloca o foco do poder para aquilo que realmente são os sinais que acompanham a mensagem da ressurreição. Os sinais não são curas. Os sinais são atos de bondade. Atos de bondade. Pedro não curou para manifestar poder, mas para demonstrar amor. Amor. Ainda hoje existe a religião que se espalha dizendo que cura pessoas para demonstrar o seu suposto poder. Cuidado, não se engane. Jesus, quando curava, nunca o fazia com a intenção de simplesmente mostrar poder. Sempre que Jesus curava, a sua primeira intenção era manifestar amor, para mostrar carinho, para mostrar cuidado, a compaixão que ele tem por todos. E olha só o que Pedro continua dizendo diante das altas autoridades, e aquelas altas autoridades eram aquelas que se chamavam de vossas excelências naquele momento. Olha só o que Pedro continua dizendo diante desses e de todo o povo que ali se ajuntava, inclusive o próprio ex-paralítico. Paralítico que agora estava curado, estava ali junto deles também. Olha a ousadia de Pedro. Está aí na tela para vocês. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. De novo a gente percebe uma coragem e uma ousadia na fala de Pedro. E o discurso do Pedro nos mostra que é preciso praticar o amor sem omitir a fonte do amor. Praticar o amor, os atos de bondade, sem omitir, sem deixar de falar da fonte do amor. É por meio do nome de Jesus que este homem está aí curado. É isso que Pedro está dizendo. É por meio do nome de Jesus que isso aconteceu. Não deem glória a mim, mas a Jesus. Sabe por que é tão importante falar da fonte? Porque é por meio da fonte que nós somos salvos, e não pelos atos de bondade. Os atos de bondade são sinais que acompanham a mensagem e que servem para legitimar a mensagem. Quando nós vivemos a nossa vida em amor, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E olha que existe uma grande diferença entre aquele que toca o instrumento e aquele instrumento que produz o som. Há uma diferença entre quem toca e o próprio instrumento. Hoje o Felipe está aqui com a gente. E foi muito bom ter o Felipe hoje. Veio tocar o violão e cantar com a gente. Mas seria muito estranho se ao final do culto eu me dirigisse para o violão e dissesse assim: violão, muito obrigado, estava muito bom de cantar e de te ouvir hoje. Não faz sentido, né? Porque o violão é apenas um instrumento, ele não sabe fazer nada, ele não faz nada sozinho. Você consegue perceber a diferença? Quando a gente vive e pratica o amor, é fundamental que nós verbalizemos também a respeito da fonte desse amor. É fundamental. Quem recebe os nossos atos de bondade precisa saber que a bondade não é minha. Nós primeiro fomos alcançados por Jesus. E agora, através de nós, os instrumentos, Jesus é quem está alcançando também outras pessoas. Se nós praticamos o amor, nós precisamos apontar sempre a origem e a fonte desse amor.
E aqui eu já quero agradecer ao Felipe, não ao violão, né? E dizer para o Felipe que ele já pode ir se preparando, porque nós estamos quase no finalzinho da mensagem, ele vai cantar mais uma música com a gente. O fato da ressurreição, ele produziu um efeito. Com a capacitação do Espírito Santo, as testemunhas se encheram de coragem, se encheram de ousadia e passaram a viver e anunciar uma mensagem cujo conteúdo central é o Cristo vivo, ressuscitado. E sobre o impacto que essa ressurreição causa na nossa vida. Essa mensagem, ela sempre vai ser perturbadora para alguns. É fato. Alguns não vão querer saber disso. Alguns vão virar as costas. Vão talvez até perseguir. Mas essa mesma mensagem, ela carrega também o poder de salvar todos aqueles que nela creem. Essa mensagem, cujo conteúdo é Jesus vivo, vem acompanhada de atos de bondade. Sempre. E a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus, no Brasil do século 21, em meio à pandemia, é testemunhar com atitudes de amor e falar, verbalizar para todos a respeito da fonte do amor. E hoje eu vou terminando por aqui. Mas na próxima semana a gente vai continuar a nossa série Ressurreição, falando sobre uma reação que acontece quando a mensagem, o fato, essa mensagem a respeito do efeito que a ressurreição faz, é pregada, é anunciada por todos nós. E eu termino aqui em nome do amor maior, Jesus Cristo, vivo, ressuscitado. Amém.